Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo. Enfim, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a segunda parte da prova de geografia da SpaceX realizada em 2020. Sendo assim, encerramos a análise das provas realizadas pela SpaceX nos últimos 11 anos. Vamos lá, questão de número 7. O conflito árabe-israelense contribui inequivocadamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar: primeiro, a Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial de Israel. Errado. A guerra realizada em 1967 entre Israel e alguns países árabes, dentre os quais Egito, Síria e Jordânia, foi chamada de Guerra dos 6 Dias. A Guerra do Yom Kippur, na verdade, ocorreu no ano de 1973. Sendo assim, afirmativa incorreta. Afirmativa 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Verdade. Eis aí um dos fatores instabilizadores do Oriente Médio, a questão de cunho religioso. Afirmativa verdadeira. 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Afirmativa também verdadeira. Um dos obstáculos à realização de um acordo de paz definitivo entre árabes e judeus é justamente essa questão que envolve o controle dos recursos hídricos. Então, um acordo de paz entre palestinos e judeus, e entre Israel e a Síria, também tem essa conotação do controle dos recursos hídricos. 4. Pelos acordos de Oslo, 1993, a Organização pela Libertação da Palestina, OLP, e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, nos quais seria criado o Estado palestino. A OLP, de fato, reconhece o Estado de Israel, uma vez que o seu líder na época, Yasser Arafat, foi quem acertou o acordo de Oslo, junto com o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin. Todavia, o Hamas, que é um grupo extremista islâmico baseado na faixa de Gaza, não reconheceu, assim como não reconhece a existência do Estado de Israel até hoje, sendo um dos grupos responsáveis por ataques terroristas contra o Estado de Israel, que inclusive tem gerado esporadicamente retaliações de Israel atacando a faixa de Gaza e, logicamente, as instalações onde estão baseadas as forças do Hamas e também de um outro grupo extremista que atua na região, o Jihad Islâmica. Esses dois grupos estão baseados na faixa de Gaza, não reconhecem o Estado de Israel e têm sido responsável, inúmeras vezes, inclusive, pelo lançamento de foguetes contra o Estado de Israel. E isso tem gerado instabilidade na região, retaliação
por parte das forças de defesa de Israel, enfim. Então, a resposta correta, letra C. A questão de número 8. Em meados da década de 1930, o então capitão do Exército Brasileiro, Mário Travassos, publicou a obra Projeção Continental do Brasil, que até hoje inspira o pensamento geopolítico nacional. Dentre os postulados geopolíticos do autor, podemos destacar, primeira afirmativa, América do Sul como espaço caracterizado por dois antagonismos geográficos, a oposição entre a vertente do Atlântico e a do Pacífico, e entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. Correto, até mesmo porque essas duas bacias hidrográficas permitem a penetração no interior da América do Sul. A bacia do Amazonas, por exemplo, permite você chegar à Bolívia, chegar ao Peru, chegar à Colômbia e até chegar à Venezuela. E a bacia do Prata permite você adentrar no continente entre a divisa do Uruguai e a Argentina, alcançando terras do Paraguai, terras do oeste do Brasil e até mesmo terras da Bolívia. Então, existe esse antagonismo presente, afirmativa verdadeira. 2. A influência polarizadora de Buenos Aires, que limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica. Verdade. Argentina e Brasil, elas disputam até hoje a hegemonia aqui na América do Sul. E essa afirmativa está dentro do contexto geopolítico histórico em que nós temos essa disputa, essa hegemonia pela vertente atlântica envolvendo o Estado brasileiro e o Estado argentino. Então, verdadeiro. 3. A necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia para a esfera de influência política e comercial do Brasil. Uma estratégia traçada pelo governo brasileiro que, logicamente, ao aproximar-se geopoliticamente e economicamente do Paraguai e da Bolívia, não só por interesses estratégicos, mas também por interesses econômicos. Afirmativa verdadeira. 4. O projeto do Brasil como grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste com o objetivo de erguer um polo de poder econômico e demográfico na porção central do subcontinente. É verdade, a marcha para o oeste, inclusive, ela veio fazer parte da estratégia do governo do presidente Getúlio Vargas de ocupar os vazios demográficos do Brasil Central. Não só para promover o seu povoamento, como ali produzir riquezas que pudessem ser utilizadas, como, por exemplo, matérias-primas, para dar suporte ao processo de desenvolvimento industrial que vinha se desenvolvendo na região sudeste. Todas as afirmativas estão verdadeiras. Eu chamo a atenção de vocês porque não é comum numa prova da SpaceX colocar todas as afirmativas verdadeiras. Então, isso, na época em que nós estávamos elaborando o gabarito, gerou até um debate entre a equipe de geografia do Sistema Elite de Ensino, em que nós chegamos até a desconfiar. Poxa, mas todas as afirmativas são verdadeiras, mas as frases estavam bem consistentes dentro daquilo que a gente entende como estratégia geopolítica de um Estado. Então, nós talvez tenhamos sido o único curso, ou um dos poucos cursos que conseguiram acertar esse gabarito na época. Então, vamos lá. Aqui nós temos a questão de número 9. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre Estados Unidos e Irã, Teherã anunciou nesta quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. O incidente relatado acima ocorreu no Estreito de Hormuz, vide desenho, no Golfo Pérsico. Então, o Estreito de Hormuz é uma passagem estratégica que se encontra entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Daqui parte uma das mais importantes rotas internacionais de petróleo. Se o Oriente Médio é a principal região produtora de petróleo do mundo,
Então percebe-se o valor estratégico do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, do Golfo de Omã, para o escoamento de parte da produção de petróleo que provém dessa importante região geográfica do planeta. Então vamos lá, afirmativa número 1. Somadas as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo, verdade. Dali parte aproximadamente 50% de toda a produção de petróleo do mundo. E estão a maioria dos grandes produtores mundiais de petróleo, razão pela qual o Oriente Médio possui um gigantesco valor estratégico. 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos, que devolveu a estabilidade ao Iraque. Ora, essa questão de devolver a estabilidade ao Iraque, afirmativa errada, até mesmo porque há pouco tempo atrás nós tivemos o Estado Islâmico dominando um percentual considerável do território iraquiano. Até hoje nós temos grupos extremistas atuando dentro do território do Iraque, promovendo ataques terroristas, inclusive contra as instalações militares dos Estados Unidos localizadas naquele país. Então, a afirmativa está errada. 3. Com uma população de aproximadamente 24 milhões de curdos, estão localizados majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com um elevado grau de autonomia política. Essa questão do povo curdo, essa afirmativa aí está errada, porque a maior parte dos curdos residem na Turquia. Estima-se que um pouco mais de 40% da população curda viva na Turquia. E o restante se encontra uma parte na Síria, uma parte no Iraque, uma parte no Irã, uma parte na Armênia, enfim, mas a grosso modo, a maior parte da população curda vive no Estado turco, razão pela qual essa afirmativa está errada. Quanto à autonomia política lá no norte do Iraque, os curdos de fato obtiveram uma relativa autonomia política, mas todavia essa questão é muito instável, até mesmo porque há pouco tempo atrás também aquela área esteve sob o julgo do Estado Islâmico. 4. O Irã não é um país árabe e a sua população é de maioria xiita. Em 1979, a Revolução Islâmica transformou-o em um dos principais opositores dos Estados Unidos e de Israel. Afirmativa correta. Então a resposta aqui é letra E. A Revolução Fundamentalista Islâmica, ocorrida em 1979, depois o regime do Shah Reza Pahlavi, que foi para o exílio, e o Irã se transformou num país fundamentalista islâmico, rompendo relações diplomáticas com os Estados Unidos, e a partir daí, então, o Irã passou a ser tratado como um inimigo dos Estados Unidos, e sendo acusado, inclusive pelo governo norte-americano, de financiar o terrorismo internacional. O Estado iraniano prega não só a destruição do Estado de Israel, assim como dos Estados Unidos. E o Irã possui um programa nuclear em andamento que preocupa as autoridades internacionais, inclusive já gravei uma aula sobre isso, gerando também um foco de tensão dentro desse contexto. Então, vamos para a próxima questão, questão de número 10. A Coreia do Sul faz parte do grupo dos NIPs, sigla em inglês que representa os países de industrialização recente. Podemos destacar como fundamentais para o processo de industrialização desse país os seguintes fatores, lembrando que a Coreia do Sul é um dos componentes dos chamados tigres asiáticos. Existência de abundantes recursos minerais, metálicos e fósseis. Errado. A Coreia do Sul é pobre em recursos naturais, tanto hidrocarbonetos, como também carvão mineral, assim como minerais metálicos, que garantiriam um indispensável suprimento de energia e os insumos necessários à indústria de base. A afirmativa está errada, uma vez que a Coreia do Sul importa boa parte da matéria-prima beneficiada
pelas suas indústrias de base. 3. Maciços investimentos na educação e na melhoria da infraestrutura de transporte e energia. Correto. Investimento em educação e infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. E foi um dos pilares desenvolvidos pelo governo sul-coreano para transformar a Coreia do Sul numa das economias mais sólidas da atualidade. 3. Concessão de incentivos à exportação, tais como redução de impostos e controle da política cambial. Verdade. A Coreia do Sul criou zonas de processamento de exportação, então se transformou num dos países que se desenvolveram juntamente com demais tigres asiáticos, baseando-se numa política de expansão da atividade industrial pautada prioritariamente para o mercado internacional. Para isso também contou não só com os incentivos fiscais que atraíram investimentos estrangeiros do Japão e de outros países, Estados Unidos e por aí vai, assim como o governo investiu muito em ciência e tecnologia, o governo ele criou as bases do desenvolvimento também, fundamentando seus investimentos no setor educacional e, logicamente, que o menor custo da mão de obra, a mão de obra sul-coreana, barata, quando comparada à mão de obra dos países desenvolvidos, também foi um fator de suma importância para o desenvolvimento do país, assim como também a própria estabilidade que foi gerada durante o período em que a Coreia do Sul veio se desenvolvendo e se transformando hoje numa das economias mais sólidas do mundo. 4. Grandes estímulos ao consumo interno. Aqui nós temos já um erro. Via expansão de crédito subsidiado às famílias com o objetivo de expandir o mercado doméstico. O desenvolvimento da Coreia do Sul não foi baseado no estímulo ao consumo interno, até mesmo porque quando a Coreia do Sul começou a promover a sua revolução industrial, o país era constituído por uma população predominantemente pobre com baixo poder aquisitivo. Então, o desenvolvimento inicial da Coreia do Sul fundamentou-se na política de industrialização voltada para o mercado internacional. Então, nós temos aqui a letra C como opção correta, afirmativas 2 e 3 corretas. Vamos à questão número 11. O continente americano estende-se desde as tundras canadenses até o Cabo Horn, na Terra do Fogo. Sua intensa variedade de paisagens comporta sociedades altamente diferenciadas. Sobre esse grande conjunto, é correto afirmar que, primeiro, a costa ocidental apresenta extensos dobramentos modernos, como os Andes e as montanhas rochosas, e faz parte do anel ou círculo de fogo do Pacífico. Correto. Na parte ocidental do continente americano, nós temos as grandes cadeias de montanhas da América do Sul, da América do Norte, até ali na questão da América Central, nós temos montanhas formadas em função da convergência de placas tectônicas. 2. A porção oriental continental, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, é marcada por estruturas geológicas antigas e de grande estabilidade. Verdade, razão pela qual, na porção oriental, nós não encontramos na América do Norte e na América do Sul vulcões ativos e também a probabilidade de ocorrência de fortes tremores de terra é muito baixa. Então, nós temos ali terrenos formados na era pré-cambriana, terrenos de estrutura geológica antiga de origem cristalina e que gera ali uma relativa estabilidade geológica. 3. A condição bioceânica caracteriza todos os países da América anglo-saxônica e da América Central. Da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, correto. Os dois países têm saída para o Atlântico, têm saída para o Pacífico. Agora, na América Central, não. Por exemplo, El Salvador só é banhado pelo Oceano Pacífico. Belize só é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a afirmativa está errada.
é o único continente que possui terras em todas as zonas climáticas. Errado. Por exemplo, o continente asiático tem terras em todas as zonas climáticas. A Ásia se estende do Ártico até a zona equatorial. Então, ali você encontra todas as zonas climáticas nesse continente. Então, a resposta correta, a letra A. A questão de número 12, a última. A fronteira pode ser definida como a epiderme do Estado. Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analise as alternativas a seguir. O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, SISFRON, tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Essa afirmativa ela foi dada como certa, mas eu sou uma pessoa muito sincera, muito honesta com aquilo que eu faço. Até hoje eu ainda não consegui ler nada a respeito do SISFRON que indique a presença ou objetivo do SISFRON em fazer esse patrulhamento das fronteiras marítimas. Na verdade, o SISFRON ele foi criado para monitorar as fronteiras terrestres. Pelo menos é isso que eu li até hoje e tenho pesquisado, procurando até identificar onde o professor, o autor dessa questão, ele achou essa informação de que o SISFRON se estende até a zona oceânica. Na verdade, o SISFRON, se você pegar o contexto da legislação que regulamenta a formação do sistema de monitoramento das fronteiras, você verá que se estende por 16.886 quilômetros de fronteiras terrestres. Não se fala nada na questão da fronteira marítima. O gabarito oficial saiu dando essa afirmativa como correta. Isso também, no dia em que nós estávamos fazendo o gabarito da prova, gerou um debate, mas, por opção, só poderia acharmos a resposta que foi dada como gabarito. Apesar de que eu acho que deveria ter tido recurso, deveriam haver recursos pedindo a anulação dessa questão. Eu sou uma pessoa muito sincera. Posso estar errado, mas até hoje não li nada a respeito de que o SISFRON se estende ao patrulhamento, por exemplo, do mar territorial brasileiro ou da zona econômica exclusiva. Isso aí fica a cargo da Marinha, e a Marinha que tem todo esse amparado para fazer o patrulhamento da zona oceânica, da zona econômica exclusiva brasileira, e o SISFRON em si, desde que ele foi criado, eu venho acompanhando isso através das notícias, informações. Na verdade, o objetivo dele foi monitoramento das fronteiras terrestres. 2. A Constituição Federal de 1988 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira por razões de segurança nacional. Isso está errado. A Constituição ela não proibiu em nenhum momento a demarcação de terras indígenas em zonas de fronteiras. Os militares se opõem a essa questão, mas a Constituição que foi promulgada em 1988 permite a demarcação de terras indígenas em zonas de fronteira. É um risco, claro que é, mas, logicamente, também a Justiça deu ao Exército as condições necessárias para fazer o controle das áreas de fronteiras, mesmo em territórios indígenas. Nada impede do Exército ali exercer o seu papel de segurança e controle das nossas fronteiras. 3. A grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos e dificuldade de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de inúmeros ilícitos. Correto. Então, nós temos uma fronteira terrestre com mais de 16.800 quilômetros. Então, isso a torna vulnerável à ação de narcotraficantes, ação do contrabando, ação da biopirataria, enfim. Então, o patrulhamento dessa fronteira tão extensa
que o Brasil possui com praticamente todos os países da América do Sul, só o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil, gera dificuldades para que as nossas forças de segurança possam, de fato, exercer o papel de controle efetivo das nossas fronteiras. Nunca se deve criticar a ação das nossas forças de segurança dentro desse contexto, porque mesmo os Estados Unidos, tendo uma fronteira de 3.700 quilômetros com o México, uma fronteira aberta, por ali passam imigrantes clandestinos, por ali passam drogas, por ali passam contrabandos. Imagina o Brasil com uma fronteira com mais de 16 mil quilômetros, parte considerável da mesma em zona de floresta fechada, como na Amazônia, o que torna o controle e o patrulhamento dessa zona de fronteira um tanto quanto complicado. 4. Fundamental, a defesa do território. A faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 quilômetros, aqui está errado, a faixa de fronteira por Constituição é de 150 quilômetros e é regulada por legislação federal específica que normatiza a propriedade, o uso do solo e a exploração econômica. O restante aqui está correto. O erro aqui é a faixa de largura, 100 quilômetros. Na verdade, a faixa de largura é de 150 quilômetros. Sendo assim, as afirmativas corretas 1 e 3. Moçada, espero que tenha ajudado vocês comentando essas provas da SpaceX, os últimos 11 anos de provas da SpaceX, dando a vocês condições para que possam fazer um bom concurso. Continuem assistindo às aulas do canal Geogênio, novas aulas temáticas serão postadas até o concurso da SpaceX, dando a vocês plena condição de realizar uma boa prova. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus! Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!